Boa noite, irmãos e irmãs desta nobre sociedade espírita. Mais uma vez nos reunimos, ainda de forma virtual, agradecendo, antes de tudo, ao Criador por todas as bênçãos recebidas e solicitando que os seus amoráveis emissários nos inspirem para a compreensão do tema da noite, que versará sobre lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Os evangelistas Mateus e Marcos, nos seus respectivos evangelhos, nos informam, abre aspas, as mulheres levaram algumas crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos, para não incomodar o mestre, afastaram todos rudemente. Jesus, vendo isto, vai dizer, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, continuou o mestre, que aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos, e deixou que seguissem para junto das suas mamães. 2000 anos. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, uma bem-aventurança que inicia o Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então esse é o início do Sermão do Monte, iniciado pelo sublime Galileu. E quando ele nos fala que são bem-aventurados os que têm puro o coração, ele vai nos dizer que são felizes, porque o bem-aventurado é um feliz. Que são felizes, então, os que têm sentimentos livres de qualquer sombra. São sinceros, simples e espontâneos, porque libertaram-se do egoísmo e não abrigam paixões inferiores. Que o reino dos céus, o reino do amor, só é conquistado pelas pessoas que possuem semelhança com a pureza de sentimentos, com a simplicidade, com a humildade, geralmente encontradas nas crianças. Por isso ele usou a criança como exemplo a ser seguido, lembramos? O reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E é nesse aspecto que Jesus então usou o termo criancinhas. Mas é preciso compreender a extensão desse ensinamento no tempo, para que alcance os fracos, os escravizados, os viciados de qualquer idade, os infelizes, porque esse exemplo vai abranger e abarcar todas as humanidades. Por quê? Porque para Deus somos ainda crianças espirituais, carentes de amor e orientação, e todos necessitamos auxílio. O Mestre propôs que, como as crianças, todos nós nos dirijamos a Ele com esperança, com confiança, porque nele encontraremos acolhida. Então surge um questionamento, mas se o mestre queria atingir os adultos, por que não se dirigiu diretamente a eles?
porque o exemplo da criança mais facilmente despertaria a conscientização dos deveres morais, principalmente para com o próximo. Então a criança é o símbolo da simplicidade natural, da espontaneidade, da franqueza, da obediência. Mas a doutrina espírita nos apresenta com muita propriedade: o espírito é sempre espírito. O espírito passa pela infância, trazendo na sua intimidade as boas ou más tendências de outras reencarnações. Então é um tempo de repouso do espírito, tornando-o mais acessível aos novos ensinamentos para fazer uma reforma do caráter. Nós vamos encontrar o amigo espiritual Emmanuel quando ele nos informa dos 3.000 dias. Após os 7 anos, as crianças mudam e apresentam-se como são. Então, até os 7 anos, nós temos o aspecto da inocência. E nós estamos trazendo as crianças porque estamos em outubro. Encontramos uma data festiva, 12 de outubro. E nós então vamos buscar um fato. 12 de outubro de 1923, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, foi a sede de um evento que reuniu estudiosos de infância e políticos de vários países. Era o Congresso Sul-Americano de Infância, ou da Infância, cuja pauta discutia questões educativas, alimentares e de desenvolvimento. Lá encontramos o deputado federal Galdino do Vale Filho, que vai propor uma lei instituindo no dia 12 de outubro o Dia das Crianças no Brasil. A ideia era para que houvesse reflexão sobre a situação das crianças brasileiras. Esse decreto-lei, então, em 5 de novembro de 1924, foi promulgado pelo presidente Arthur Bernardes, mas foi criado oficialmente em 1950. E em 1959, a Unicef, lá no dia 20 de novembro, tornou o Dia Internacional das Crianças. Então, para esse dia 12 de outubro, nós estamos trazendo essa mensagem que Jesus já havia trazido. Deixai que venham a mim as criancinhas. E por que ele está até os 7 anos com esse aspecto de inocência? Nós vamos encontrar na bibliografia espírita que é exatamente por causa do estado de semi-inconsciência do espírito reencarnado num corpo infantil. Suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Então, ele está mais receptível, mais maleável, mais favorável a todas as influências. Se lhe forem dadas boas influências, bons estímulos, sua assimilação poderá ajudá-lo imensamente em seu progresso espiritual. Os amigos espirituais nos dizem que a infância, em mundos como a Terra, ainda atrasados em evolução moral e espiritual, são os períodos mais longos, pois os espíritos precisam desse largo período, que é um período de esquecimento e reeducação.
Então, esse período de reeducação é preciso ser enfrentado com responsabilidade, com muito carinho, com muita paciência, com muito amor, porque é uma tarefa. Tudo é sábio nos projetos de Deus. Quando os pais recebem nos braços o corpo recém-nascido do filho, tudo se modifica, porque é um ser imortal, filho de Deus, que já andou pela terra várias vezes em corpos diversos, mas ele traz experiências, traz virtudes, traz defeitos, traz conquistas, tudo registrado na sua tela mental, no seu inconsciente profundo ou passado. Então ele vem acompanhado de um programa a ser executado. Mas o bebê necessita de cuidados especiais, que é somente a imagem da infância, da candura, da fraqueza e da ingenuidade, vai cativar a solicitude de todos, despertando o sentimento do amor. Porque se fosse um adulto, não conseguiria fazer esse trabalho, não despertaria aquele sentimento. Nós encontramos na infância a melhor oportunidade que tem os espíritos enquanto pais e mães em funções femininas e masculinas, para reprimir as más inclinações e transformar os caracteres. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 385, nós encontramos a resposta. É um dever que Deus impôs aos pais, mas é uma missão que terão de dar contas, e Jesus dizia, dá conta da tua administração. É nesse momento que nós temos uma obrigação moral, dar ao espírito novas informações educativas para o seu progresso intelectual e moral. Então os pais do mundo precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes diz respeito, nunca esquecendo que o lar é o mundo essencial, onde atendemos aos projetos divinos cooperando com eficiência, porque esse pequeno, grande grupo nós fomos buscar. Então é uma tarefa educativa, e essa tarefa exige principalmente amor, carinho, respeito, ordem, disciplina, diálogo franco, exemplo no bem. Aqui está, é o exemplo que arrasta. Estamos hoje falando sobre frases científicas de Jesus, mas ele dos 30 aos 33 anos, ele ensinou 3 anos, dos 30 aos 33. Mas desde que nasceu até os 33, ele praticou o bem, o exemplo, a ordem, o carinho, o amor, o diálogo. É por isso que ainda estamos hoje, mais de 2000 anos, recordando os seus ditos, porque é o exemplo que arrasta. Então é necessário que se estabeleçam laços de afeto e confiança entre filhos e pais e filhos para o êxito do trabalho, porque essa é uma passagem vitoriosa. Os espíritos nos informam: nenhum espírito vem à Terra com a missão de ser infeliz ou com a missão de fracassar. Nós viemos com um projeto vitorioso. Muitas vezes nós nos enredamos por
ignorância às leis divinas. Mas é especialmente na infância, porque nós estamos tratando das criancinhas, que a vigilância se torna indispensável. Porque também não devemos ceder nas decisões tomadas, nem concordar com comportamentos negativos. Então, para minorar os conflitos que surgem, que sempre existiram e que vão acontecer, é preciso observar as necessidades, saber ouvir, saber perguntar, saber falar. Dependendo da nossa crença, nós que somos espíritos, apresentemos aos nossos filhos o Evangelho no lar. Falemos de Deus aos nossos amados, porque se é bom para nós, por que não será bom para os filhos e filhas? Se for muito complexo, temos terapias especializadas, temos grupos de auxílio. Se ainda assim não estiver fazendo um bom proveito, nós podemos levar a um psicólogo, a um psiquiatra. Porque tudo é para auxiliar aquela criança que ali está, que se tornará um adulto, para que consiga conhecer-se e vencer-se e sair da terra de volta ao mundo espiritual melhor do que aqui, do que quando aqui chegou. Então é nessa fase importantíssima que nós devemos iniciar a apresentar a espiritualidade da nossa fé. Todas as crenças, sendo voltadas ao bem, são necessárias, dizem-nos os Espíritos. Então, vamos levar a eles a espiritualidade da nossa fé. Para quê? A fim de ajudá-los a criarem uma familiaridade com a vivência evangélica. Então, a doutrina espírita nos elucida em todos os momentos acerca da transitoriedade de nossos papéis na Terra. A tarefa dos pais é grandiosa, pois são eles os cooperadores de Deus na reconstrução do mundo renovado do futuro, são os pilares da instituição doméstica. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 582, eles nos dão uma resposta. É imenso o dever e a responsabilidade dos pais quanto ao futuro, dirigindo os filhos pelo caminho do bem. E aqui eles reafirmam o que vimos ainda agora, orientá-los desde os primeiros passos, no capítulo das lições evangélicas. O Espírito Leon Denis nos deixou escrito, é pela educação que as gerações se transformam, moralmente se aperfeiçoam. Por isso, nós vamos repetir com o Leon Denis, a educação desde a infância é de capital importância. Encontramos uma informação do Velho Testamento, Salomão. Ele vai nos deixar escrito, coloca a criança no caminho em que deverá andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Educação. E a educação é o hábito, é o conjunto de hábitos adquiridos. Hábitos de ordem, de previdência para consigo, para com todos, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Tanto que nós temos um ensinamento, honrai vosso pai e vossa mãe. Isso diz respeito aos filhos. Honrar no sentido de amar, de dignificar, de compreender, de auxiliar principalmente na velhice. Mas essa educação moral e comportamental deve ter em mente a pacificação interna dos conflitos, para que aquela criança depois se transforme em um adulto
que seja pacificador onde se encontre. Então nós precisamos, na infância, educar com amor, pelo amor, porque é o único método eficaz para o equilíbrio geral. Porque nós vamos construir na criança um ser novo. E com isso nós vamos trabalhar pela paz da sociedade. Porque a família é a ferramenta do progresso na marcha da humanidade. Então o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta é a base, é o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Nós precisamos ter a consciência desperta. Porque cada um de nós passou por esses projetos antes do nosso berço, festivo ou não. Então, nós, quando reencarnamos, nós reencontramos credores, cúmplices, perseguidores, adversários, na forma de parentes, de consanguíneos, de filhos, de filhas, que são companheiros para que, juntos pelo amor, resgatem velhas contas morais. Então é nesse cadinho de responsabilidades, de inquietações, mas também afeições e aversões, é que somos chamados ao trabalho em silêncio com perseverança. Por mais difícil ele nos pareça, devemos abraçar nele a escola do reajuste, onde estamos nos redimindo. Por quê? Porque nós já erramos uma vez com esses filhos e filhas. É do mestre essa frase, reconciliação com os adversários enquanto estamos na terra caminhando com eles. Conciliação é fazer as pazes, repetição, tentar de novo fazer as pazes, porque anterior reencarnação nós já havíamos tido essa família e erramos. E depois no mundo espiritual nós tivemos remorsos, arrependimentos, pedimos uma nova chance e mergulhamos no corpo físico e viemos trazê-los de volta, e eles aceitaram, confiando em Deus, confiando em nós, confiando neles. Então nós não podemos mais errar, porque todos nós estamos nos redimindo para o amanhã, quando esta família tão frágil e quebradiça sair daqui com todos sendo fraternos amigos, no mundo espiritual ele será um laço eterno, que não se desmancha, que não se desfaz. Então nós vamos ver que sacrifícios, prantos, humilhações farão parte da viagem dessa pequena grande família. Mas nós devemos manter-nos moralmente estáveis, entendendo, amando, servindo, cientes de que é nesse lar que as leis divinas nos oferecem as ferramentas do amor, e quando nós nos recusamos às ferramentas do amor, a misericórdia divina nos apresenta as ferramentas da dor. Porque com a ferramenta do amor nós construímos, e com a ferramenta do amor nós reconstruímos. E o que nós construímos e reconstruímos? A nossa evolução, a evolução de todos nós. E é nesse aspecto que nós precisamos estar a cavaleiro das situações. Então, vamos construir, vamos reconstruir quantas vezes forem necessárias, porque nós sempre seremos entregues pelo carinho de Deus
de berço em berço ao colo das nossas mães. E é sobre esse momento que nós estamos fazendo uma reflexão. As nossas crianças serão os homens do nosso futuro, serão os mandatários do nosso planeta Terra. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Boa noite.